Bem-vindos ao workshop de técnicas de comunicação. Meu nome é Ed, hoje a gente vai trabalhar a atividade 1, introdução 2. A gente vai continuar falando do glossário, né? O nosso itinerário aí é o nosso aprofundamento, é Start, hora do desafio, na unidade curricular, como se tornar um resolvedor de problemas. E o componente, que eu já falei, é o workshop de técnicas de comunicação. A gente continua aqui na atividade 1, a gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu anteriormente, então a gente ainda está trabalhando ali na parte de investigação científica. As habilidades são as mesmas habilidades que a gente viu na aula do glossário, elas estão lá disponíveis para os professores no repositório, então vocês podem ali pegar as habilidades, professores, colocarem em seus diários, né? E aí, né, a gente vai continuar falando sobre o glossário bilíngue, que ele pode ser português, pode ser inglês, português, né? E esses glossários vão ajudar vocês aí nas aprendizagens mais para frente, certo? A gente falou também, né, do glossário de termos de ficção e mitologia, né, que vocês vão construir. E aí a gente falou com a professora Maria Fernanda na aula passada sobre o bestiário, né? Vocês lembram do que é um bestiário, né? Quando a gente tem lá desde dos tempos medievais, vocês já construíam esses os bestiários que a professora falou, né? Então já começa ali na filosofia natural, né? Que é essa preocupação em conhecer a natureza, em catalogar a natureza. Então, como a gente falou nas aulas anteriores, a gente falou sobre criaturas, a gente falou sobre deuses. É legal, então, quando você construir o glossário, você coloca a definição daquele ser, né? Então, dragão, o que é o dragão? Né? Então, tem vários tipos de dragões, né? É um exemplo muito amplo, mas, um orc. Tem que tomar cuidado que o orc, no Senhor dos Anéis, ele é aquele, parece um ogro, mas o orc na Edda é uma criatura aquática. Então, vocês têm que fazer essa pesquisa também, né? E fazer a definição. É legal você colocar a definição, você colocar a imagem, né? Então, vocês irem decidindo o que vocês vão colocando aí no seu glossário, ficar um glossário bem bacana, tá? Então, pensando aí no bestiário, eu mostrei para vocês na aula passada essa miniatura do abutre que está no bestiário de Aberdeen, Miniature of the Vulture in the Aberdeen Bestiary, né? Então, eu dei um exemplo do que vocês podem fazer aí no bestiário, né? Tudo bem, o abutre a gente conhece, né? Mas aí você vê que o bestiário de Aberdeen, eles colocam, são as ilustrações mais artísticas, né? Então eles colocam essas... eu coloquei o link aí para vocês também, que vocês podem acessar. Esse aí é um dos maiores bestiários, um dos mais conhecidos. A gente tem também o bestiário de Rochester, né? Que é do século XIII, olha só. Então essa prática de catalogar as coisas já é bem antiga, né? Então, olha só, caça ao unicórnio. Então, como vocês vão fazer um bestiário de criaturas fantásticas também, né? Bestiário não, fazer um glossário de criaturas fantásticas, mas aí vocês podem também colocar aí, né, os seres, e se vocês quiserem colocar as imagens clássicas também podem, né? Então, o unicórnio, eu acho que a gente acha que não existiu, né? Mas lá no século XIII, lá estava a caça ao unicórnio. Então, você pode fazer esse tipo de ilustração também, né? Você pode também usar as técnicas de lettering para você fazer o seu glossário, né? Então, se você quiser fazer um glossário que pareça um bestiário medieval, né? Tem o lettering que os nossos study grammars adoram fazer, né? Então, você pode fazer, que nem tem aqui, eu vou colocar aqui na tela da Universidade de Aberdeen, o bestiário de Aberdeen, você tem ali as letras, né, escritas nesse estilo medieval, que é bem bacana também. Então, vocês podem trabalhar tudo isso aí para fazer o seu glossário ficar bacana, né? Na aula passada, a gente falou também sobre o bestiário do Júlio Cortázar, né? Que é um livro importante dele aí, que ele vai contar ali, tem várias... Durante o livro tem um conto chamado Bestiário, e tem vários outros contos que também aparecem criaturas fantásticas ali, e aí é legal que vocês reassistam essa aula da professora Maria, a professora Maria Fernanda estava com a gente, que aí vocês vão entender um pouquinho, né, de como funciona a literatura fantástica, até pelo viés da filosofia, que é bem bacana, né? E aí a gente previu também na aula passada dessa relação entre o bestiário. E aí, onde é que você pode pesquisar, né, essas criaturas que são aqui, a gente tem bastante? A gente já falou na aula passada também, né, sobre a Edda, né? O que é a Edda? A Edda é onde estão como se fosse uma antologia dos mitos nórdicos, né? Se você quiser pegar o original, você vai pegar a Edda.
Se você quiser pegar uma versão mais moderna, tem o Norse Mythology do Neil Gaiman, né? Então você tem o que o Neil Gaiman faz. O Neil Gaiman é um grande pesquisador, além de ser um grande autor, ele escreve uns contos fantásticos muito legais. Até estou falando de um conto dele na aula da professora Tayana. O Neil Gaiman, ele fez essa pesquisa, né, sobre a mitologia. Mas se você quiser pegar o original, você vai na Eda. Como muito dos mitos, eles vêm de uma tradição oral, ou seja, eles foram passados, né, de geração em geração, as pessoas vão contando o mito, na verdade, né, mas a gente tem aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Então, às vezes os mitos vão sendo transformados ali, né? É original? Não, nunca é original, porque o original a gente não sabe de onde é que vem. Então, tudo que vem de uma tradição oral, assim como os mitos, eles são transformados. Né? Então, às vezes, os autores, eles pegam esses mitos e fazem uma releitura para os propósitos deles. Vocês mesmos devem conhecer lá o Percy Jackson, né? E aí ele é filho de Zeus, mas eles mudam algumas coisinhas ali nos mitos, né? Isso, Percy Jackson é mitologia grega ou greco-romana. A gente está falando aí na Eda de mitologia nórdica, né? Que estou sugerindo para vocês. Não fiquem só na mitologia grega, não fiquem só na mitologia greco-romana, porque tem muitas outras, inclusive a brasileira, né? Falando de mitologia grega, mas também tem algumas outras mitologias, né? A gente tem o Thomas Bulfinch, ele escreveu o livro de ouro da mitologia. É uma mitologia bem legal, assim, bastante gente conhece. Bem resumidinho também, ele resume bastante os mitos. Ele coloca os mitos gregos, coloca os mitos romanos. É interessante também que ele explica como os deuses egípcios, na verdade, são os deuses greco-romanos, os deuses gregos, que fugiram para o Egito dos titãs. Então é interessante essa conversa que tem entre as mitologias, né? Então isso é um dos mitos aí que o Thomas Bulfinch ele conta no livro de ouro. Ele tem algumas edições bem legais, assim, que os quadros tem os quadros pintados, então é bem bacana também de vocês fazerem a leitura aí, e ele também sempre relaciona com as obras de arte, porque os artistas, principalmente pintura e escultura, eles sempre vão se basear nesses mitos, né? Eu lembro você vai no museu, por exemplo, você vê a estátua de uma moça abraçada com um cisne. Se você conhece o mito, você já sabe que é Leda. Então, a gente consegue fazer essas relações, né? Então, você vê uma maçã, uma escultura que tem uma moça segurando uma maçã, e essa maçã tem uma letra K. E aí, o nome da escultura é Vênus Vitoriosa. Isso aí remete a uma história que está nesse livro aí, por que é essa maçã com a letra K, né? Então, por aí vai. Então, você consegue restabelecer essas relações aí, você vai alimentando o seu repertório, né? E os mitos, eles estão sempre presentes na nossa vida, né? A gente já viu naquela aula que a gente colocou, o mito vive em nós, porque muita coisa da mitologia a gente aplica no dia a dia. Até reality show, que se você parar para pensar, a recomposição dos reality shows são dos arquétipos dos deuses também. Ali você tem o mais fanfarrão, você tem o mais maligno, que não é meio maligno, então você tem o líder, você vai sempre ter essas configurações que no nosso dia a dia, até numa empresa também, você precisa ter uma equipe de funcionários ali que desempenha alguns papéis, então sempre vão acontecer esses mitos aí no nosso dia a dia. Também tem uma obra muito bacana que vocês podem pesquisar, que são os contos tradicionais do Brasil. Então também, eu já falei para vocês, não ficarem só na mitologia de outros países. A gente tem ali uma ilustração, vamos colocar na tela, a ilustração do Boitatá, né? O Boitatá, que é uma das criaturas aí fantásticas do nosso folclore brasileiro. Então, o Câmara Cascudo, ele não é o único livro dele que ele fala de contos, né? São vários assim. Ele pega alguns contos que já foram que vêm de outros países e aí são adaptados para o Brasil, né? Então, são muito interessantes esses contos também. Então, vocês podem... E são contos de uma página, gente, olha só, que fácil, né? Então, você pode lá... Você lê um por dia ali, vai, divide, cada um pega uma parte do livro, dá para vocês cobrirem todos os contos ali. E é um livro fininho também, então é bacana para vocês lerem, tá? Também a gente tem aí, indo lá para o clássico, a gente tem o livro de Êxopo, né? Que o livro Êxopo, ele tem algumas das versões aqui, vocês têm as versões em português, versões em inglês, se vocês quiserem ler a versão original também, né? Então o Êxopo, ele tem as fábulas traduzidas da língua grega, então se vocês quiserem ler o original em grego também, fiquem à vontade, né? Mas a gente tem
em português e em inglês aqui, né? Então tem algumas... as fábulas do Êxopo, eles sempre têm aquela questão da moral, né? São fábulas muito conhecidas, aí vocês devem conhecer a cigarra e a formiga, vocês devem conhecer a raposa e as uvas. Se vocês não conhecem a raposa e as uvas, tem na aula do 7º ano, tem uma aula aqui, vou fazer meu merchan ali, tem uma aula do 7º ano que eu estou indicando para vocês aí, que vocês têm tem um link aí para vocês, e eu faço uma contação de história também, que é uma atividade que vocês podem fazer mais para frente, de fazer a leitura desses contos e tentar fazer de uma forma, usar a sua habilidade de storytelling, né? O que é o storytelling? Storytelling é contar a história. Vocês podem perceber que os grandes comunicadores, eles sempre são grandes contadores de história, né? Quando você vê, até falando de novo dessa questão dos realities aqui, a pessoa conta aquela história de vida, né? E aí, não só realities, né? Pode ser, às vezes, líderes, os líderes, seja religioso, seja político, sempre conta aquela história da vida dele para colocar ali na comunicação, né? As pessoas falam, respeite a minha história. Então, é sempre o contador de histórias, ele é um grande comunicador, né? Então, a gente está tentando que vocês trabalhem essa habilidade aí, que vai ser muito útil para vocês aí mais para o futuro também, principalmente aí também na sua vida, no seu sucesso, no mercado de trabalho, né? Se você quiser ser, não importa o cargo que você ter, seja, se você mesmo que você seja um youtuber, você vai ter que contar suas histórias também, né? Voltando lá para o glossário, como é que vocês podem organizar? A gente deu algumas dicas para vocês ali, né? Tem a ferramenta do Padlet, tem a ferramenta do Evernote, tem o Planner, mas vocês podem usar qualquer outra coisa também. Inclusive, vocês podem fazer analógico, podem fazer no papel também, né? Então, essas daí são as maneiras mais digitais que vocês podem fazer. Aí tem um QR Code aí, e eles também estão lá no mapa, né? Que é o material que os seus professores têm, mas vocês também podem acessar, tá? E vocês podem dividir esse glossário por categorias, né? Se você tiver um volume grande de palavras e informações, né? Vocês podem também fazer seleção aí desses autores que vocês provavelmente devem conhecer, não associou aí, mas vocês estão vendo um anel, tem um anel aí na tela, né? Então, e aí tem esse nome, J.R.R. Tolkien, né? Vocês devem conhecer o Tolkien, o anel já está dando uma dica. Tem o C.S. Lewis, que vocês também conhecem, a história com certeza. Edgar Allan Poe já é literatura fantástica, talvez alguém não conheça, e o Lewis Carroll também é bem conhecido. Então a gente colocou alguns dos mais conhecidos aí, mas vocês podem usar outros aí, como eu sugeri na mesma aula, falei do Neil Gaiman para vocês, tá? Então, na próxima aula, vocês vão escolher um conto, um mini conto ou poema, um capítulo de livro que aí vocês vão ler em conjunto, e aí vocês podem usar aí o conjunto de podcasts, leituras modulares. O que é esses podcasts, né? Existem alguns podcasts que leem os contos, mas é legal você também fazer a leitura, né, no papel mesmo, né? Você, não no papel, mas no digital, ler o texto e não só ouvir o texto. Por quê? Quando você faz a leitura, você faz no seu tempo. Então, às vezes, você precisa voltar um parágrafo, aquela parte não ficou clara, né? A gente falou na aula passada sobre os contos do Júlio Cortázar, que ele tem uma hora que acontece uma invasão na casa, você não entende o que acontece. Na verdade, eu não entendi. Aí eu voltei ali para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui. E não ficou muito claro. E aí você volta o parágrafo para ver se você perdeu alguma coisa. Quando você está ouvindo um podcast, você não tem esse tempo ali, né? Você vai no tempo, ou você vai ter que pausar e ouvir novamente. Então, às vezes, esse ganho de tempo que teoricamente você tem ouvindo um podcast antes de ler a obra, na verdade ele não acontece. É legal você também ouvir os podcasts que fazem uma crítica sobre o texto, mas eu sempre falo para vocês, se você não gosta de spoiler, leia o texto antes e aí depois você vai para a crítica. Então é uma maneira interessante também de trabalhar, você usa o podcast. E lembrando que no final dessa unidade curricular, vocês vão criar um podcast, vocês vão criar um canal de YouTube, então vocês vão criar ali um lugar que vai ser debatido o que vocês fizeram, né? Então vai ser feita essa leitura, né? E aí vocês vão preparar uma apresentação, essa apresentação pode ser em português, pode ser em inglês, né? E aí é a hora de vocês aproveitarem aí, aprimorar as suas técnicas de comunicação usando storytelling, né? Vocês podem usar os recursos do vídeo que a gente colocou, sugeri para vocês lá. Eu fiz uma coisa bem simplesinha, né? Que foi usar origamis. Eu usei origamis para fazer o conto, contar
essa materialidade que vocês devem ver muito também na aula da professora Janaína, né? Um objeto material ele serve para você se prender à história ali, certo? Não lembrem também de avaliar a nossa aula, tá? Aí o QR Code para vocês na tela, né? Vocês podem colocar o endereço, tá ali. Também tem outro que você coloca lá, ensino médio no finalzinho, mas lembrem de avaliar a nossa aula. Depois, se você está vendo pelo repositório também, por favor, avalie a nossa aula, tá? E aí depois na interação a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai entrar na interação, e aí vocês vão falar um pouquinho do glossário, aí, das criaturas, como é que tá o glossário de vocês, para quem quiser mostrar o glossário que já está construindo ali na escola, né? E aí vocês vão falar qual elemento que vocês vão colocar, né? O que vocês decidiram até agora deste glossário que vocês estão fazendo, né? E aí eu tenho algumas sugestões para vocês de colocarem ali no glossário, vocês colocarem as imagens, ilustrações, como eu sugeri, os links, né, assim como eu coloquei ali do bestiário. Você pode colocar o QR Code aí para você acessar aos vídeos, se tiver um vídeo sobre a criatura, seria legal. Mapas conceituais, que a gente falou bastante sobre eles, vai continuar falando. Linha do tempo também é importante, porque às vezes a gente está falando lá de épocas distintas e aí a gente fica um pouco perdido, assim, principalmente quem tem dificuldade com história, como é o meu caso. Os organizadores visuais, que eles funcionam também como os mapas conceituais, então você consegue ali fazer relação, né? A gente sugeriu ali o Padlet, eu coloquei mais um ali que é pronúncia dos termos, né? Lembrando que para você colocar pronúncia, é legal vocês usarem o alfabeto fonético internacional, que vocês viram bastante nas minhas aulas e nas aulas com o professor João também, que vocês fizeram até memes com a gente, mas o que é aula de código agora? Então aproveite os memes e pesquisem o vocabulário internacional, certo? Aí, para eu dar uma dica para vocês de glossário, né? A gente tem aqui, e aí agradecer o pessoal da Galápagos que autorizou a gente a usar o material. Quando você pega lá um material de RPG, geralmente tem um monte de termo, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam lá o que é cada um, o que é uma missão, o que é arma, o que é um hit, o que é um hit, o que é um critical hit, né? Esse aqui é o Zombicide, né? Que está no mapa também, né? Que está no material de vocês ali. Então, eles colocam ali, além de colocar as missões, eles também vão colocar o que é cada um, né? Então, isso aí, quando vocês estão trabalhando lá na aula com a professora Mara, né? Dos jogos de tabuleiro RPG, você tem lá vários termos e aí você fala, peraí, o que é um combate à distância, o que é um melee, né? Vocês devem conhecer já porque vocês já jogam, tá? Então é legal, né? A gente geralmente tem lá o que é você pega nos RPGs, até os mais antigões, né? Igual aqui, o que é um reptante, o que é um reptiliano, o que é um ogro, né? Então você tem as criaturas e aí você pode colocar. Esse glossário tá mais simplesinho aqui, né? Não tem tanta ilustração, mas vocês podem fazer com ilustrações também. Então é uma maneira de você construir seu glossário. Lembrando que o glossário, vocês podem fazer em partes diferentes, né? Vocês podem fazer um glossário para jogos e um glossário para criaturas. Ou vocês podem englobar tudo se vocês forem usar essas criaturas nos seus jogos. Seria legal, por exemplo, como vocês vão criar uma aventura de RPG, vocês podem pensar numa aventura de RPG que se passe no Brasil, por exemplo, né? Usando os mitos brasileiros, em vez de ficar só a gente falando de Dungeons and Dragons, aí, só de dragões, etc. Tá? Bom, nossa aula agora, nesse momento, a primeira parte está acabando. A gente vai colocar de novo o link para vocês avaliarem a aula e a gente termina esse primeiro momento. Vai aparecer a vinheta e depois da vinhetinha vocês aí vão entrar para interagir com a gente. Então, até daqui a pouco.